Salve, salve, meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História de Olinda para o concurso de agente de trânsito. Nessa aula nós vamos falar sobre a história da Fundação de Olinda, a partir de questões, porque o conteúdo já está completo aqui na nossa playlist. Então você que chegou aqui agora, ou você que vem assistindo, curta, comente e compartilha. Não passa por aqui sem deixar aquele comentário, sem deixar aquela curtida. Se esses vídeos têm ajudado você, deixa aquela curtida, porque isso ajuda bastante o nosso canal a crescer. Beleza? E você que está chegando por aqui agora, vai dar uma olhada na playlist que tem tudo para você. E no dia 15 de maio, nós teremos justamente a aulão de revisão. Então, você que quer uma revisão completa, fala comigo aqui, que a gente vai ter uma aula e ela vai ficar gravada também. Se você não pode no dia 15, mas quer assistir ela antes do dia da prova, ela vai ficar gravada. Então, você pode falar com a gente. Temos também a nossa apostila. Nossa apostila está com desconto. Então, se você mandar mensagem, professor, vi seu vídeo, tem desconto na apostila? Fala comigo que tem desconto na apostila e no curso completo de História de Olinda também. Beleza? Massa? Então, vamos nessa, tocar em frente essas questões aqui pra gente. Beleza? Vamos nessa. Então, a gente começa trabalhando. Vou jogar aqui no palco, beleza? Adicionei o palco, tá abrindo agora. E agora aqui, tô dizendo a vocês que eu tô ficando melhor nesse negócio. Já nem tá demorando tanto. Vamos embora. Gente, vamos lá. Quando a gente fala sobre a Fundação de Olinda, o que nós estamos falando? Período do século XVI, quando, de 1500 a 1534, o Brasil viveu o período pré-colonial. Até 1530. O Brasil viveu o período pré-colonial. Significa, nós tínhamos ali uma chegada de Portugal, mas não uma dominação de Portugal, ok? Isso é muito importante, primeira coisa. Segunda coisa, nós vamos ter um momento dessa ocupação de Olinda, dessa ocupação do Brasil, com o quê? Extrativismo. Qual o principal produto extraído do Brasil no começo da colonização? Pau-Brasil. Isso é muito importante. O pau-Brasil vai ser o principal produto. E aí, quando vem a ocupação de Olinda, é que a gente não vai ter só extrativismo, a gente vai ter extrativismo com a produção também de cana-de-açúcar, porque você traz a cana, começa a produzir em larguíssima escala. Qual é o nosso primeiro capitão donatário? Duarte Coelho. Então, Duarte Coelho, em 1534, ele recebe a carta de posse da Capitania Hereditária de Pernambuco. Em 1535, ele chega em Igaraçu e vai de 1535 até 1537, em guerra, certo? Ele se alia aos Tabajaras para derrotar os Caetés, ok? Lembra disso? E aí, em 1537, funda Olinda, beleza? Simbora. Quando, no ano de 1534, Duarte Coelho iniciou a produção açucareira na capitania de Pernambuco, também denominada de Nova Lusitânia, estava dando início a um dos mais importantes ciclos da história econômica do país. Qual ciclo? Açúcar. Beleza? Sobre esse assunto, são corretas as afirmativas a seguir, exceto, gente, quando cair um negócio desse na sua prova, grife, marque, bota uma estrelinha, qualquer coisa, exceto ele tá pedindo a errada. Por que eu digo isso? Você vai fazer 60 questões mais uma redação. Então, vai chegar a hora da prova que tu tá assim, ó, trocando Jesus por Genésio, como o povo diz, né? Porque é cansativo. Então, você tem que grifar, risque sua prova. Certo? Porque senão você vai errar. Então, risca a prova, marca, porque isso vai fazer você lembrar na hora da prova. E vai fazer você ficar acordado também. Então, ele quer errado. Vamos descobrir um erro aí. A introdução da lavoura canavieira no Brasil não aconteceu por mero acaso, mas obedeceu a objetivos políticos portugueses, visando a manutenção das novas terras descobertas sob o domínio de Portugal. Perfeito! Não foi por mero acaso. Inclusive, olha uma questão de prova. Se disser assim, o primeiro local no Brasil que se produziu açúcar foi Olinda. Falso. Porque tem os chamados engenhos teste. Inclusive, tem engenho teste em Itamaracá. Grava isso que é muito importante, ok? Tem teste de cana-de-açúcar. Eles provam que dava para ter cana-de-açúcar. Outra coisa, disse assim, Portugal não tinha experiência com cana-de-açúcar antes. Falso. Porque ele testou nos Açores e na Madeira. B. A lavoura canavieira perpetuou, ao longo dos séculos, um tipo de ocupação humana fortemente determinado pelas condições edáficas. Perfeito. Mas não foi capaz de influenciar na formação de um complexo cultural característico singular. Falso. Por quê? Gente, como é que você, durante séculos, vai ter uma dominação
mas você não tem formação de uma sociedade. Falso, tem sim. Qual era a sociedade? A sociedade açucareira que nós temos ainda hoje. Então, vamos lá, olha, questão de prova. A sociedade açucareira, que começou no século XVI, ela traz marcas para a história da cidade de Olinda até os dias de hoje. É exato, perfeito, não erra isso. C, o revestimento florístico, então o nosso gabarito, letra B, porque ele está errado. C, o revestimento florístico da Zona da Mata Nordestina foi muito atingido pelo processo de ocupação do território, servindo como suporte, sobretudo, à atividade dos engenhos e à construção dos núcleos de povoamento. Perfeito! A Zona da Mata. Então, agora o que aconteceu também? Você vai ter nesse processo? Destruição da Mata Atlântica para colocar cana-de-açúcar. D. E outra coisa, quem é que habitava a Mata Atlântica que acabou sendo expulso do território? Povos indígenas. Dois povos indígenas muito importantes do território Pernambuco, do território de Olinda, olha eu errando aí, Tabajaras e Caetés. D. No ciclo econômico referido, o sistema agrário introduzido pelos colonizadores tinha como base a propriedade latifundiária. O que é o latifúndio? Grande posse de terra. A produção em larga escala. Nada de falar em pequena propriedade, pequena produção, produção familiar. Nada disso. É latifúndio, mega posse de terra. Dado o caráter mercantilista de que se revestia esse sistema. Perfeito. Pode-se verdadeiramente dizer que o comércio do açúcar e os lucros que ele pôde oferecer foram a causa principal da escolha de Pernambuco para o avanço, para o começo da conquista holandesa no Brasil. Perfeito. Tem aula sobre isso no canal também, falando sobre por que os holandeses que produziam açúcar escolheram Pernambuco. Então, gabarito letra B de bola. Duarte Coelho. Duarte Coelho veio com uma frota de navios que armou à sua custa. Antes disso, pausa para água. A garganta está seca. E também para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilha. Está assistindo os vídeos desde que começou e não deixou um comentário ainda? Vacilo. Então, curta, comente e compartilha. 2, ajude o canal através do Pix, que fica aqui na descrição. Você pode ajudar com qualquer valor o nosso canal a crescer cada vez mais. Ou comprando um dos nossos materiais de história de Olinda também. Beleza? Vamos embora. Duarte Coelho veio com uma frota de navios, sempre que abrir aspas é uma citação, viu, minha gente? Quando aspas, quer dizer assim, Duarte Coelho, aí, aspas, então, é alguém disse isso. Veio com uma frota de navios que armou a sua custa, em a qual trouxe sua mulher e filhos, e muitos parentes de ambos e outros moradores. Perfeito. No início, enfrentou os indígenas e os franceses. Perdeu gente, mas conseguiu ter êxito na colonização. A causa do progresso da capitania de Duarte Coelho, abre aspas, por residir continuamente nela, o mesmo capitão que a conquistou, e ser mais frequentados os navios deste reino por estar mais perto dele que cada uma das outras. E aí? Entenderam o que ele está dizendo? Então, ele está dizendo que ele trouxe a sua mulher e trouxe os moradores, a família dos moradores, e ficou próximo da capitania, justamente por conta disso. Tá? Então, ele vai falar sobre o processo de por que Pernambuco deu certo com a chegada de Duarte Coelho em Pernambuco. Por que deu certo? Porque os outros lugares fracassaram e ele conseguiu chegar aqui durante esse processo. Tá certo? Vamos lá. A capitania de Pernambuco, segundo o texto, foi uma das capitanias cuja colonização vingou, quer dizer, deu certo. Em razão de quê? A, da força de seus moradores, o que lhe favoreceu vencer indígenas e franceses. É isso? Não. Porque ele está dizendo que Duarte Coelho... falhando na internet. Que Duarte Coelho trouxe para cá. Não é quem já estava aqui. Então quer dizer que Duarte Coelho não teve relação nenhuma com quem estava aqui. Falso. Ele fez esse relacionamento com os indígenas. Mas é quem ele trouxe para cá. B. A presença constante do capitão Natário e de sua distância em relação ao reino. Olha aí como é a questão. Porque no texto diz que ele tinha proximidade. Mas o problema é o final da letra B, que vai dizer sua distância em relação ao reino. Não é sua distância. A sua distância não ajuda. Ele era próximo do rei e a distância de Pernambuco não ajudou em nada. O que ajudou foi ele conseguir trazer gente para cá, nesse processo que ele vai vir aqui para Pernambuco. Letra C. De possuir sua própria frota, facilitando a comunicação e o comércio com o reino. Perfeito, letra C. A frota era dele.
Quem traz é ele. Quem organiza é ele. Quem traz o exército é ele. Não é o exército de Portugal que vai derrotar os povos indígenas de Pernambuco. É o exército do Arco Coelho. É um processo de centralização política. Isso é importante de pensar. Ok? Letra D. Então, entenderam por que letra C? Porque, gente, lembre-se, o início de Pernambuco foi com o dinheiro de Duarte Coelho. E como é que Portugal ganha dinheiro, professor? Com as divisas, que são os impostos. Grava isso. D. De Duarte Coelho possui recursos para custear sua vida para a colônia e trazer toda a sua família. O erro está em toda. Lembra daquilo que eu sempre falo? Essas palavras, todas nenhumas, são palavras que quase sempre estão erradas. Porque ele não trouxe toda. Seu filho, Duarte Coelho, Júnior, não tinha Júnior, mas eu estou dizendo aqui, o filho do Duarte Coelho, que também chamava Duarte Coelho, virá para Pernambuco depois. Ele ficou estudando em Portugal, ok? Então o erro está só toda. Mas o dinheiro, recurso para trazer sua família, faz todo sentido, ok? Promessa toda. Vamos lá, uma questão grande para a gente aqui. E, gente, vou dizer uma coisa para vocês. A banca de vocês irá trabalhar com questões grandes. A banca de vocês irá trabalhar com questões complexas. Porque, então, é muito importante. Se você tiver com a cabecinha de eu não quero ler a questão toda, eu não preciso ler tudo. Se você for com essa cabeça, você vai perder questão. Estou dizendo de cara. Se você for com a cabeça de, não, eu não quero ler tudo, vai perder questão. Estou dizendo logo, viu? Então, leia tudo, ok? Vamos lá. A beleza de Olinda foi sempre referida desde seu donatário Duarte Coelho, passando pelos demais funcionários portugueses e viajantes de outras nacionalidades. Já nos seus primórdios, os aspectos paisagísticos encontram-se largamente documentados. Cunhada de Formosa pela beleza natural que propiciava do alto de suas colinas, a vila passou a ser complementada com as diversas construções empreendidas pelo homem, mais precisamente pelos representantes do rei e da Igreja Católica de Portugal. Foi essa dimensão paisagística que, segundo os rumores da história, motivou o donatário a escolher o sítio para a sede da sua capitania, ao exclamar: ó linda terra e outeiro para edificar uma vila. Certo? Isso é para a gente entender por que Olinda foi escolhida. Alta e perto do mar. Não esquece isso jamais. A escolha de Olinda se dá pela proteção. Considerando o fragmento acima, que se refere à história da fundação de Olinda, avalie as afirmações a seguir. Então, vamos lá. Por que se deu a fundação de Olinda nesse território e nessas condições? 1. Após uma posse da capitania de Pernambuco em 1535, Duarte Coelho seguiu para o sul, em busca de um lugar para se instalar. Encontrou um local estrategicamente ideal, no alto de colinas, onde existia uma pequena aldeia chamada de Marim, pelos índios, instalando aí o povoado que deu origem a Olinda. Perfeito. É exatamente esse lugar. A Marim dos Caetés, Olinda, estabelecida aí. Duarte Coelho escolheu por conta da proteção. 2. Em 12 de março de 1537, Duarte Coelho enviou ao rei de Portugal, Dom João III, o Foral, carta de oração que descrevia todos os lugares e benfeitorias existentes na vila de Olinda. Nas praias, a vila foi fortificada para a defesa, e do alto das colinas se expandiu em direção ao mar, ao porto e ao interior, onde ficavam os engenhos de açúcar. E aí é essa que vai dizer, vamos entender, a 3. Não se sabe o dia da fundação de Olinda. Tá certo, o dia 12 de março é uma escolha por conta da carta de Foral. Sabe-se que o povoado prosperou tanto que em 1537 já estava elevado à categoria de vila. Perfeito. Exatamente isso. Então, 1 tá certo, 3 tá certo. Bora para a questão. Por que isso, professor? Porque é assim que tu vai fazer tua questão. Quando tiver 1, 2, 3, 4, tu vai, na que tu tiver dúvida, tu fica aí. Para ela e vê as outras. Então, tu vai para as alternativas. A, apenas 1, falso. 2, não é. 3, C, é apenas 3, falso. D, 1, 2 e 3. E, 1, 2 e 4. Opa, não tem a 3. 1 não tem a 3. Então, já pode estar um erro. Vamos ver a 4. Porque a 1 tá certa e a 3 tá certa. A única que tem essa é a letra D. Bora ver a 4? Em 16 de fevereiro de 1630, os holandeses invadiram Olinda e conquistaram Pernambuco. Tomada a cidade, os holandeses estabeleceram no povoado e ilhas junto ao porto e fizeram de Olinda a sede do seu governo. Falso. Tu que já estudou sabe que a sede do governo holandês é Recife, não é Olinda. Então, 4 tá falso. Nosso gabarito é a letra D, de Diogo. Então, 1, 2 e 3 estão corretíssimos. Percebeu como é que tu vai fazer tua questão na prova? É desse jeito. Então, a 2, ela está falando exatamente sobre a carta de Foral de 12 de março
e está falando sobre a expansão de Olinda, onde você vai ter a vila, os fortes e a localização estratégica e a produção de cana-de-açúcar. É assim que vai ser feita a produção açucareira em Olinda. E é assim que se dá a história da fundação da nossa cidade. Massa? Gostou? É assim, desse jeito que você vai fazer sua prova. Tenho certeza que você vai gabaritar e vai voltar aqui no canal para falar comigo. Beleza? Tamo junto. Forte abraço. Pode falar comigo aqui no WhatsApp para apostila e curso completo e o nosso aulão dia 15, aulão para gabaritar geral. Beleza? Tamo junto. Forte abraço.